Numa altura em que o radicalismo está nas agendas do dia, viemos à Mesquita de Lisboa falar com o Sheikh David Munir e tentar perceber quais são alguns dos erros e mitos sobre o Islão. Sheikh Munir, boa tarde. Muito obrigado por nos receber aqui na Mesquita de Lisboa. Nas conversas com gosto, que é esta nossa rúbrica, normalmente temos à mesa uma garrafa de vinho. Como o Sheikh não pode beber por uma questão de cultura muçulmana, então resolvemos trazer chá. Já agora pedir que nos explicasse porque é que há esta proibição. Bismillahirrahmanirrahim. Nós é que agradecemos por terem vindo falar um pouco sobre a cultura e sobre a religião islâmica e tocou num ponto muito interessante. A proibição de bebidas alcoólicas está no Alcorão. Portanto, a palavra muçulmano significa submisso. Se eu sou submisso a Deus, na totalidade, e se Deus me disse para não beber álcool, eu não bebo, como também não comemos carne de porco. Mas a proibição também de carne de porco e dos outros animais já vem no Antigo Testamento. O que acontece é que o álcool, a proibição do álcool, quando nós falamos do álcool, estamos a falar de tudo, incluindo o vinho, teve 3 etapas da proibição. A primeira foi a comparação. O álcool beneficia pouco e prejudica mais. Beneficia como um medicamento, sem dúvida, mas prejudica muito. E hoje, nas grandes sociedades civilizadas, dizem-se conduzires, não bebas. E hoje, mais que 50% dos problemas domésticos que nós temos no nosso país é derivado do álcool. A segunda etapa foi, como nós diariamente temos 5 orações, e na altura as pessoas bebiam. Os muçulmanos, na altura em Meca, a proibição não existia. Numa das orações, das 5 orações que nós temos, 3 orações são audíveis. Então, um companheiro do profeta enganou-se na recitação porque tinha bebido antes. Então, a segunda etapa foi, quando aproximar a oração, não bebas. Primeiro foi a comparação. A segunda foi, quando aproximar a oração, não bebas. Nós temos 5 orações. Portanto, provavelmente as pessoas bebiam ou depois da última oração ou no intervalo maior entre uma e outra oração. A terceira etapa foi que jogos de azar, bebidas alcoólicas, jogos de sorte, é proibido. Prejudica muito mais e estraga a sociedade. Nós não gostaríamos de ter uma sociedade alcoólica. É claro que no Ocidente, ou no nosso país, o vinho, o álcool, faz parte da cultura. Mas nós nunca podemos esquecer muitas práticas culturais, se nos prejudicam, temos que ter coragem de descer e depois deixamos muito ao critério de cada um. A conversa na mesquita, que é o lugar sagrado onde nós fazemos as nossas orações, com o responsável da mesquita, com a imã da mesquita, sem dúvida que nunca seria permitido, mas sim, há alternativas, temos o chá, portanto o chá também, aliás, o chá faz melhor do que portanto, e considera que, agora entrando um bocadinho aqui mais na questão da religião e da cultura, vivemos uns tempos complicados e considera que de alguma forma todas estas guerras à volta do Islão, usando o Islão como pretexto, estão de alguma forma a prejudicar a comunidade em Portugal e o resto do mundo? Aqui há vários aspectos variedíssimos. Se nós queremos saber o que é que se passa exatamente no Médio Oriente, onde a população maioritária é muçulmana, quando há uma guerra, quem mais sofre, seja guerra civil, seja invasão, quem mais sofre é a população. Havendo esta complicação, podemos dizer assim, no Médio Oriente, política, social, económica e também religiosa, quem mais sofre é a população inocente disso tudo. Qualquer pessoa, quando utiliza para os seus fins, para os seus próprios interesses, qualquer rótulo, seja religioso, político, ou futebolístico, ou desportivo, portanto, as pessoas acabam por ter a noção que é a religião que o manda fazer, é a política que o manda fazer, é
o grupo desportivo, é o clube tal, é a claque daquele clube é que mandam fazer. As pessoas têm muita dificuldade de separar as coisas. E é possível separar se nós conhecermos. Para conhecermos, nós temos que estudar, temos que aprender, temos que conviver. Hoje as pessoas não têm tempo. Quantas pessoas são capazes de começar um livro e terminar um livro? Não é? Nós não temos tempo, nós não temos tempo para nós, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para os nossos amigos. Infelizmente a sociedade, ou o dia-a-dia, o nosso dia-a-dia é tão apertado. Agora, é claro que tudo que é feito em nome do Islão, em termos de agressividade, atentados, terror, mais prejudica o Islão. Isto é, as pessoas ficam com uma ideia, já têm um preconceito, vendo essas coisas. E as pessoas que o fazem, infelizmente, utilizam o nome do Islão. As pessoas dizem, olha, não somos nós que estamos a dizer. Aquela pessoa que fez o atentado A, B ou C, tinha um Alcorão na mão, tinha a bandeira do Islão na mão, tinha uma frase sagrada do Islão. Portanto, ele fez por convicção. E como explicar a essa pessoa que nos respeita, como explicar a essa pessoa que se um outro que pertence, que tem a mesma crença que nós temos, que fez em nome da religião. Portanto, não tem sido um papel muito fácil, mas é um desafio. É claro que nós temos vários desafios à nossa frente e um dos desafios é tentar explicar às pessoas que podem ser pessoas não perturbadas, podem ser pessoas que não têm nenhum problema económico nem social, mas facilmente foram influenciadas para fazer algo que fizeram com tanta determinação. E ao fazerem com tanta determinação, colocaram um rótulo, neste caso o Islão, porque é assim, em nome do cristianismo, em nome do judaísmo, em nome de qualquer religião, ou em nome até de laicismo, podemos dizer assim. É claro que há teólogos que dizem que hoje os maiores inimigos dos muçulmanos são muçulmanos. E, portanto, tudo isto acaba por notar também, como referiu há pouco, alguma ignorância por parte das pessoas que acreditam naquilo que vêem, nas imagens que vêem, naquilo que lhes dizem e não têm essa. Muitas das pessoas, a informação que as pessoas têm do Islão é aquilo que se passa no noticiário, um pouco comentário que é feito pelos jornalistas ou por algumas pessoas que são entrevistadas e um pouco mais quando há um debate. Portanto, este é o conhecimento, podemos dizer assim, sobre o Islão, que é nem sequer 0,1% do conhecimento total do Islão que possa a pessoa ter. Mas, no entanto, da mesma forma, nós não podemos saber tudo. Quando se fala de uma outra notícia que eu não saiba, para mim aquela informação é muito limitada. Eu não posso julgar. Tudo bem, recebi aquela informação, se eu estou interessado, faço mais pesquisas, informo-me melhor para dar um decreto, podemos dizer assim, ou para dar a minha opinião. Mas não me interessa, fico por aí. O Islão não é uma religião do imigrante, porque até uns tempos pensava-se desta forma. Por essa lógica, o cristianismo também não nasceu na Europa, nem o judaísmo. Mas eu acho que nós, europeus, temos que aceitar que o Islão é uma das religiões da Europa. Queiramos ou não, faz parte. Os muçulmanos estiveram na Península Ibérica, muitos anos. No entanto, há muçulmanos que vieram dos outros países, mas há muçulmanos que nasceram cá. Nós temos que aceitar isso. Os muçulmanos têm que aceitar isso. Porque há muçulmanos que têm alguma dificuldade em considerarem-se como europeus. Porque acham que dizer que eu sou muçulmano europeu provavelmente é muito estranho e não aceitam. Estamos a falar de jovens que nasceram na Europa, não estamos a falar dos que vieram. Agora, esta imagem que nós tentamos transmitir, que o Islão tem de proximidade com as outras culturas e com os outros povos, tem que se continuar a fazer. Mas, do outro lado, se nós pegarmos nas sociedades islâmicas que há na Europa, porque é que eles têm
tem o problema da integração e que a comunidade islâmica portuguesa não tem. Porque, primeiro, quando os muçulmanos, pós-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra, vieram para a Europa, tentaram-se isolar e tiveram apoio dos governantes. Vocês isolam-se, vocês ficam aí, não se misturam connosco. Então criaram-se guetos. Hoje é o fruto daquilo que eles semearam. No que diz respeito a Portugal, mais concretamente, os muçulmanos vieram das 10 colónias. Moçambique, da Guiné. Hoje já temos muçulmanos que vieram das outras partes. Porquê? Porque em Moçambique, como também na Guiné, portugueses deixaram o continente e foram viver. Portanto, já havia uma convivência. Pessoas deslocadas. Exatamente. Os franceses não fizeram quando tiveram as colónias francesas. Os ingleses não fizeram. Era só o governo, era só o poder, mas as pessoas não deixaram a Inglaterra para ir viver onde os ingleses estiveram. Portanto, o problema da integração nem sequer coloca na nossa agenda. É uma questão cultural que neste caso Portugal... Exatamente. Por isso, não havendo o problema da integração, e nós somos portugueses, portanto, os portugueses queiram ou não, somos portugueses. O ser português, porque há várias definições que se dá. Ser europeu quer dizer que você tem que ser branco. Não. Ou já não é assim. Portanto, da mesma forma, ser africano não quer dizer que você tenha que ser de cor. Percebe? Então, o ser europeu, o ser português, já não é aquela definição que se dava, percebe? Isto vai mudar um pouco, uma vez estamos a falar sobre o Islão, a definição que se dava do terrorista era um que andava de jalaba e com uma barba comprida. E depois passou-se a dar a definição de um terrorista que é um jovem que anda com mochilas nas costas, né? Portanto, a própria definição foi-se alterando, percebe? Da mesma forma, os muçulmanos e não muçulmanos têm que ter a consciência e a noção e a sensibilidade de todos nós somos europeus. E ao contrário do que se possa pensar, o cristianismo e a religião muçulmana têm alguns pontos em comum. Nós temos muita coisa em comum. Aliás, o Islão é uma das religiões abrâmicas, como é o cristianismo, como é o judaísmo. Nós temos o judaísmo, depois vem o cristianismo, depois vem o Islão. O muçulmano é obrigatório a um muçulmano acreditar na mensagem que Jesus transmitiu e na mensagem que ele recebeu. Se um muçulmano disser que Jesus não foi muçulmano, ele não é muçulmano. Portanto, faz parte da crença islâmica acreditar em Jesus como um profeta e mensageiro de Deus. Moisés também, muitos outros profetas que vieram e muitos outros mensageiros que vieram. Agora, nós não acreditamos na Santíssima Trindade, nem no pecado original. Portanto, cada criança nasce inocente. Cada um é responsável por aquilo que faz. E cada um será questionado por aquilo que fez. No entanto, fazer o bem, amar o próximo, acreditar na unicidade de Deus, na vida depois da morte, portanto, tudo. Agora, há uma personagem, uma pessoa que o Islão destacou, que é Maria, mãe de Jesus. O Alcorão tem 114 capítulos, que foi revelado num período de 23 anos. O Alcorão contém mais do que 6.000 versículos, porque temos aqui alguns versículos do Alcorão. Foi revelado 500 anos depois de Cristo, a uma só pessoa. O 19º capítulo tem o nome de Maria, e que refere-se à mãe de Jesus. Não há nenhum versículo em nome da mãe do profeta Muhammad, que chamava-se Amina. Não há nenhum versículo em nome da esposa do profeta. Não há nenhum versículo em nome das filhas do profeta. Não há nenhum versículo. Mas há um capítulo enorme, que é o 19º capítulo, com o nome de Maria. E Maria vai mencionada variedíssimas vezes no Alcorão. Há um versículo do Alcorão que diz: Deus disse a Maria: ó Maria, eu escolhi-te, purifiquei-te e escolhi-te entre as mulheres do universo. Não há nenhum outro livro sagrado que fale sobre Maria nestes termos. Nós não damos divindade a Maria. Não dissemos que Maria, mãe de Deus. Não. Mãe de
um dos grandes mensageiros de Deus. O Alcorão foi revelado a Muhammad. O nome próprio de Muhammad no Alcorão vem só 5 vezes. O nome próprio de Jesus, em árabe, é Isa, vem 25 vezes. Portanto, se Muhammad fosse o autor do Alcorão, havia mais equilíbrio numéricos do que desta forma. Perguntava-lhe também, tendo em conta as orações, sei que há uma separação, homens e mulheres não fazem as orações no mesmo local. O que é que isto? A oração é ficar de pé, inclinar, prostrar, juntar ombro com ombro, preenchemos as filas. Quando a oração é feita num local público, entre as pessoas estranhas, tem que haver esta separação por respeito e dignidade. Os homens fazem numa sala, as senhoras fazem noutra sala. Por acaso, o local das mulheres na Mesquita de Lisboa é na sala de cima. Não é por elas serem superiores, porque nós somos todos iguais. E não é por discriminação. Elas estão mais à vontade entre elas e eles estão mais à vontade entre eles. Antes da oração nós fazemos a ablução, lavar as mãos, braço, face e os pés. Não, eles fazem numa sala, sim, mas porque é que nos lugares públicos nós temos 2 casas de banho? Portanto, em todo lado. Portanto, é um lugar sagrado e há que respeitar. Quais são normalmente os erros mais graves que são proferidos, ditos contra o Islão? Se houve nas notícias, a informação que passa, o que é que... Há muitos. Mas, por exemplo, se um acto de violência, se um tiroteio nos Estados Unidos da América, por exemplo, for praticado por um não muçulmano, é porque a pessoa sofria de qualquer perturbação. Se for feito por um muçulmano, fundamentalista ou terrorista, logo o rótulo do Islão aparece. Mesmo que este não muçulmano diga que eu fiz em nome da minha religião, em nome do cristianismo, em nome do judaísmo, em nome de seja o que for, as pessoas dizem, você não fez em nome dessas coisas. Mas se for um muçulmano e se ele disser que eu não fiz nada por convicção da minha própria crença, irão dizer que não. No entanto, o que é que acontece? Que a comunicação social, muitas das vezes, diz coisas absurdas. Diz coisas que provavelmente ouviram o que foi dito e nem sequer fizeram alguma pesquisa, nem sequer procuraram saber o que é que se passou na realidade, feito por um grupo, feito por uma pessoa ou feito por várias pessoas, desde que tenham a crença islâmica, são logo vistos como os maus da vida. Portanto, é interessante, aquilo ficou tão enraizado na nossa comunicação e na nossa sociedade. Quando há um atentado, logo... Não, devem ser muçulmanos. Vão logo dizer que são muçulmanos. Portanto, o nome deve ser Abdullah, ou Muhammad, ou não sei quem. Uma outra comunicação social já não utiliza o termo Estado Islâmico, utiliza mais o termo Daesh. Para quê? Daesh quer dizer exatamente o mesmo. Em árabe é Dawla Islamia Iraq, fil Iraq wal Sham, quer dizer, é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, mas só que dito em árabe. Agora, há uma outra palavra muito parecida de Daesh, é Daesh, mas o não árabe não consegue perceber essa diferença. Então, os membros de Daesh não gostam que as pessoas utilizem o termo Daesh, porque basta só alterar um pouco a língua, altera o significado. Por exemplo, é comum entre os muçulmanos eu dizer Assalamu alaikum, a paz esteja consigo. Mas se eu disser Assalamu alaikum, quer dizer praga. Se eu for rápido a dizer, em vez de dizer Assalamu alaikum, a paz esteja consigo. Mas Assalamu alaikum, Sam quer dizer praga, Sam, e Salam quer dizer paz. Então, da mesma forma, há uma pequena diferença entre a palavra Daesh e Daesh, mas como nem todos sabem o árabe, conseguem saber distinguir, então utilizam mais o termo Daesh. Mas enfim, o que acontece é que eu sou daquelas pessoas que desde o início eu disse, vamos todos ter uma coragem e dizer Estado, um grupo armado anti-islâmico. Que é precisamente o contrário do Estado Islâmico. Porque... Não tem nada a ver com o Islã. Não é um Estado, um grupo. Porque as pessoas dizem que não é nenhum Estado. É autoproclamado Estado, portanto não é um Estado. Então não vamos ter um Estado. Vamos dizer grupo armado anti-islâmico.
Agora, dizer que não há um encontro ecuménico, interreligioso, na mesquita, na igreja, ninguém quer saber. Um muçulmano alimenta, podemos dizer assim, pessoas mais carenciadas. Nós temos um projeto, uma campanha, a sopa para todos na mesquita. 2 vezes por mês, às sextas-feiras, as pessoas mais carenciadas da nossa freguesia vêm à mesquita ter uma refeição completa. Não muçulmanos. Só para não muçulmanos? É para todos, mas não muçulmanos também vêm. Nós abrir as portas. Exatamente. Dia 25 de dezembro para nós é um feriado normal, mas sabemos que dia 25 de dezembro para muitos cristãos é um dia marcante, é um dia sagrado. Nós temos um almoço de Natal, uns dias antes, para os cristãos mais desfavorecidos. Ninguém fala disso. Muito obrigada, Chefe Almeida. Gostei muito desta conversa. Esperemos que ajude a esclarecer também um bocadinho Eu também espero que sim. a opinião. E obrigado pela vossa presença na mesquita. Muito obrigada mais uma vez.